Aí já está online. Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos. Boa noite. A paz do Senhor Danilo. Pai, Senhor, Pastor Mauro, Deus abençoe. Amém. Estamos chegando aqui para... A gente está chegando aqui para mais uma live, né? Segunda aula sobre o crime de Terafim. Glória a Deus. E graças a Deus por isso, né? Por essa oportunidade que o Senhor tem preparado agora, na noite desse dia, para a gente tratar sobre esse assunto que é tão importante. E quero que você já faça suas primeiras considerações, Danilo. Olá a todos que estão aqui nos assistindo nessa live. Quero agradecer por você que está aqui conosco, você que pode compartilhar essa live, você que pode passar essa mensagem, esse estudo que nós vamos fazer essa noite para as demais pessoas. Assim você está contribuindo para o reino de Deus. Nós estamos aqui para aprender um pouquinho mais com a palavra de Deus, nos ensinamentos. E esse é um tema muito importante nos dias atuais, o crime de Terafim. O que seria o crime de Terafim? Porque qual a diferença de pecar entre a santidade e a autoridade de Deus? Isso são alguns pontos que nós vamos aprender nessa live e assim nós vamos acrescentar um pouquinho mais a nossa fé na caminhada que nós devemos seguir em Cristo Jesus. Amém. Graças a Deus. Então, Danilo, nós começamos a falar semana passada sobre o nascedouro, né, porque o que nós estamos falando aqui envolve questões de autoridade espiritual, né? Sim, E é um princípio estabelecido pelo próprio Deus na eternidade, que rege o cosmos, né, o universo todo. E isso começou a trazer problema, né? E acabou gerando um problema em todo o universo, né, na queda de Lúcifer. sim, Inclusive, nós vamos até falar sobre síndrome de Lúcifer, né? E que desencadeou uma falta de harmonia no cosmos, no universo, porque quebrou-se um princípio de autoridade. verdade. E como você já enfatizou aí, Deus tem um peso diferente, né? Deus tem um critério diferente para tratar pecado contra a santidade dele e contra a autoridade dele. Com certeza, né, pastor? Então, a semana passada a gente já deu um panorama, uma síntese sobre como que começa esse problema já desde o lar, o nascedouro, né? É o lar. Sim, A falta de autoridade que os pais têm em relação aos seus filhos, as escolas que não pode mais ter autoridade sobre os alunos. E o que eu quero enfatizar agora, Danilo, começar já para a gente desenvolver o assunto, uhum, é que nós mostramos, né, questões como que a criança, os jovens, eles podem ser insensatos, né? E eu quero mostrar aqui, até para a gente poder interagir, sim, que em razão dessa questão do uso incorreto da disciplina, né, que nós cometemos, é justamente que a gente deve, primeiro, ensinar os nossos filhos, logo que eles já estão nos primeiros passos dele, a amar a igreja, né, com amar a certeza. igreja. E já colocar os nossos filhos, em contato com as autoridades, tanto na igreja, né, desde o porteiro até o pastor, e também as autoridades que são secular. E incentivar os nossos filhos a frequentar a escola dominical, né? Porque a escola dominical ela tem propósitos específicos, né? E passar uma ideia para os nossos filhos que o estudo das escrituras é o melhor empreendimento, né? Da vida de uma criança, porque vai dar bases seguras para ela, não só na vida cristã, mas também na vida secular, Danilo. Com certeza, pastor. Nós devemos, desde o princípio, desde o início, ensinar os nossos filhos, as pessoas,
os que estão começando a caminhada na igreja, que começou os novos convertidos, a ensinar os caminhos, a estar ali se dedicando, orientando. Tudo começa dentro da família. Dentro da família você tem que respeitar os pais, as mães, e assim você com essa harmonia, sempre a autoridade, Deus, marido, esposa, filhos, ali em comunhão, em conjunto, assim você consegue lidar com os momentos difíceis e ser, sobretudo, tudo que você for fazer na vida, né, pastor? Nós precisamos sempre ter temor a Deus e saber que Ele sempre é o provedor da nossa vida. Amém. Eu quero ler um texto aqui, Danilo, que nós já lemos a semana passada. Eu vou até compartilhar ele aqui. Vou compartilhar na primeira carta do apóstolo João, o capítulo 5. Acho que fechou aí, pastor. Fechou? Aí, agora voltou. Amém. Capítulo 5, a partir do versículo 14. Diz assim, ó. Esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que já alcançamos as coisas que lhe temos pedido. 16. Se alguém vir seu irmão cometer um pecado que não é para a morte, pedirá a Deus e lhe dará a vida. Pedirá e Deus lhe dará a vida para aqueles que não pecam para a morte. Há pecado para a morte, e por esse não digo que ore. Toda injustiça é pecado, e há pecado que não é para a morte. Então, aqui, Danilo, a Bíblia ela está deixando bem clara, né, nesse Sim, texto, que existe um tipo de pecado que o texto bíblico não está definindo o que seria, e isso aqui é tema de debates incansáveis, né? verdade. Exaustivos, se seria morte espiritual ou morte física. Mas, pelo que a gente entende, lendo outros textos que também lançam luz nesse texto, esse tipo de pecado ele pode gerar tanto morte física e, sobretudo, morte Morte espiritual, espiritual. né? E voltando à questão que a gente estava falando aqui sobre a gente colocar os filhos em contato com a autoridade espiritual e com a autoridade secular também, né? Delegar autoridade aos professores de escola dominical, aos professores da escola secular, porque nós temos vivido um mundo hoje que inverteu muito a pirâmide, né? A pirâmide bíblica, ela mostra assim, Deus, família, igreja, né? Exatamente. Mas esse conceito aí hoje, ele está muito deturpado na sociedade pós-moderna que nós estamos vivendo, né? Hoje, família, a palavra famulus, né, que significa escravo do lar, escravo doméstico, servo doméstico, ela é um termo quase que esquecido, né, quase que em extinção mesmo. E a instituição casamento também tem sido banalizada, colocado como já uma instituição falida. Então, Danilo, se realmente o nascedouro desse problema de crise de autoridade é o lar, que é onde começam os primeiros passos, onde começa, é um laboratório, podemos dizer assim, para se desenvolver alguém que vai ser uma bênção ou uma maldição para a sociedade. Então, quero falar para você aqui, até para você comentar também, que a gente precisa conhecer essa linha de comando, né? O que nós precisamos entender mesmo nessa questão de crise de autoridade é que a ausência de uma linha de comando ela pode possibilitar aos filhos, né, uma relação deturpada, né, uma relação que não seja objetiva nessa questão da linha de comando que começa com os pais. Se ele entender que existe autoridade sobre a cabeça dele, já no lar, que são os pais, essa linha de comando ela vai fazer com que ele possa também entender lá fora, né? Pastor, infelizmente hoje tá tudo invertido. Infelizmente, o que o senhor disse, quem que tem que ser o comandante? Os pais.
Mas se você chega muito nas famílias, em casa, os filhos estão mandando nos pais. Olha, pai, se você não me dá o tablet, eu não vou mais para a escola. Olha, pai, se você não me deixar eu comer esse doce aqui, esse chocolate, eu não vou fazer mais isso. Então, inverteu. Os pais estão sendo Manipulados. manipulados pelos filhos. Isso não pode. Você que está ouvindo esse vídeo, essa live, não pode deixar seu filho te manipular. Não é assim que faz uma educação, não é assim que se educa um filho. Você precisa estabelecer limites. Se você precisa orientar essa criança, orientar filho, porque o mundo lá fora, ele não vai ser sempre o rei. Ele vai aprender lá, tem que ser humilde, começar a entender como que é a vida lá fora. Essas pessoas estão sendo criadas como reis, como príncipes. Eu hoje, pastor, eu aprendi muito hoje. Hoje nós fomos visitar um local e lá uma moça disse nossa, mas como que é? As pessoas precisam de tão conforto para estar numa casa de Deus e realmente as coisas estão tão invertidas que as pessoas têm que viver como que vivia Jesus Cristo, na humildade, na simplicidade, e as pessoas acabam esquecendo disso, esquecendo, abandonando, e assim, nesse mundo, nesse sistema dos dias atuais, essa inversão de valores. Ô Danilo, isso aí é interessante, né? Hoje eu estava ouvindo um pregador aqui, uma parte de uma mensagem que ele estava pregando, e ele estava dizendo que o grande problema dessa sociedade, inclusive no meio evangélico, é que essa sociedade mimada, ela não sabe ouvir não, né? Então ele estava dizendo o seguinte: Deus falou não para Adão no Éden, não pode comer desse fruto, né? Falou não para Abraão, falou não para Moisés, né? Quando disse você não vai entrar na terra prometida. Falou não para Saulo, né? Para Paulo, que foi o maior plantador de igrejas, quando ele disse: eu não vou remover o espinho na carne que você está pedindo, a minha graça te basta. E falou não até para o próprio filho dele, que é o Deus que se fez homem, quando ele disse: eu não vou passar de você esse cálice. Vou mandar um anjo aí para te confortar, mas o cálice eu não vou passar. E o que nós estamos vendo hoje, que a falta de obediência que está gerando nessa sociedade hoje, eles não querem obedecer a autoridade, eles não querem obedecer normas de trânsito, eles não querem obedecer normas, até nós estamos vendo agora na pandemia, né? Muitas pessoas desobedecendo as normas sanitárias. É porque quando existe, Danilo, pais que são permissivos, né? Eles são permissivos, o que vai acontecer é que os filhos vão achar que podem fazer tudo, né? São indisciplinados, uma vez que eles não falam não e não corrigem. Isso vai gerar um estado de anarquia, né? Por exemplo, os anos 70 foi um dos maiores problemas sociais de anarquia até então visto, né? No chamado lá Rota 66 dos Estados Unidos, do chamado Woodstock, né? Quase amor lá, foi um problema seríssimo. Essa semana eu estava vendo uma reportagem de uma criança de 9 anos que pulou de um prédio, acho que de 9 andares, porque a mãe disse para ele: acabou, você não vai mais mexer no computador, já deu por hoje. Ele foi, cortou a tela de proteção do prédio e pulou, Danilo, para poder confrontar a mãe. Você está vendo, pastor? Então, essa situação, essa sociedade que nós vivemos hoje, infelizmente, e uma coisa que o senhor estava falando, eu estava pensando aqui, pastor, é quantas pessoas estão ouvindo não de Deus nesse momento, nas igrejas ou em casa, em situações particulares que ouvem não, mas a pessoa automaticamente, não, Deus está falando isso, não, é sim, eu vou fazer, não, não, eu vou fazer, e eles não compreendem, não conseguem entender não consegue entender, compreender e obedecer à vontade de Deus. Nada é no momento que nós queremos, mas sim é no momento dele, no momento que Deus quiser na nossa vida. Então as pessoas perdeu o temor, perdeu o mundo, infelizmente, está no caos. Essa sociedade está perdida. Porque uma sociedade que ela não tem limites, né? Isso Sim. já está mais do que provado, ela se autodestrói. Então, Danilo, vamos para esse segundo tópico, começar a mostrar, então,
As pessoas estão curiosas, querendo saber o que é o crime De de Terafim. Terafim, né? Porque, na verdade, nós estamos falando de crise de autoridade que gera, O é o crime de gerador do Terafim. crime de Terafim. Sim. Então, como que poderia acontecer, como que o ser humano ele poderia ferir a autoridade de Deus e trazer um pecado para a morte, que pode se gerar morte física e, sobretudo, morte espiritual, né? Como eu disse, esse capítulo 5 aí, esse texto ele tem trazido muitos debates, é uma incógnita, né, teológica, que acaba se levantando aí na epístola do apóstolo do amor, que é o apóstolo João, né? Sim. Pois bem, então, quando a gente olha para esse texto, a gente fica um pouco restrito, porque a gente percebe que não se está falando de blasfêmia contra o Espírito Santo. Não está falando de apostasia, o texto. É algum tipo de pecado realmente que fere a autoridade de Deus e faz com que a pessoa acabe perdendo a capacidade ou a oportunidade de voltar e se reconciliar com Deus. Então, eu quero dar alguns exemplos aqui que são incontestáveis, né, à luz da Bíblia, para a gente perceber quão grave é esse tipo de pecado. Por exemplo, o povo de Israel. Eles tiveram momentos, Danilo, de que eles foram obstinados, né? Por exemplo, em Números 14, a Bíblia ela narra um trágico episódio, né? Que mudou a história do povo de Israel, que foi aquela passagem que trata sobre aquele caso fatídico dos espias que Josué mandou, que Moisés mandou para a terra de Canaã. Foram 12 espias, né, para poder analisar a terra, se a terra era boa, se a terra tinha frutos, se a terra era habitada, se ela tinha matas, toda aquela história que a gente já conhece. Sim, A pastor. Bíblia diz que eles foram e quando eles voltaram, né, eles ficaram 40 dias observando a terra. E quando eles voltaram, 2 deles trouxeram um relatório bom, mas 10 deles trouxeram um relatório pessimista, dizendo que eles pareciam gafanhotos diante dos gigantes que habitavam lá, né? Os anaquins, os descendentes de Anak. Ao dizer isso, ele estava dizendo o seguinte: o Deus deles é maior que o nosso Deus. Por quê? Porque nós parecemos gafanhoto aos olhos deles, né? Se subjugaram, trouxeram esse relatório aí terrível, e isso mudou a história de Israel, porque Deus disse: a Completamente. partir de agora, cada dia que vocês utilizaram para observar a terra, dos 40 dias, será um ano. Cada dia, um ano que vocês ficarão peregrinando pelo deserto. E uma caminhada que eles poderiam ter feito em 11 dias, Danilo, eles demoraram 40 anos para poder fazer. Né? Então, significa o quê? Esse comportamento deles foi mesquinho, né? Incrédulo, e Deus acabou por trazer sentenciar eles à morte, porque daqueles 3 milhões de pessoas que saíram lá de Israel, né, 600 mil homens de guerra, aproximadamente 3 milhões de pessoas, daquela geração de 20 anos para cima, só entrou Josué e Caleb. O que você tem a falar sobre isso na Terra Prometida? Ô, pastor, ficou bem, bem esse texto, essa narrativa que nós acabamos de ouvir é um exemplo muito, muito nítido do que, pastor? Quando você não tem uma obediência a Deus, quando você não tem um temor à santidade de Deus, o que acontece? As coisas não começam a dar certo. O Deus, ele pode ter, como o senhor já me ensinou, mostrou várias vezes, Deus pode ter algo maravilhoso para minha vida. Mas se eu não for temente a Deus, ouvir Ele e ter a sensibilidade de ser obediente a Ele a todo momento, o que, que pode acontecer? Deus pode tirar de mim nesse momento e deixar aquela bênção que Ele podia me dar mais para frente, entendeu? Porque eu não estou preparado nesse momento, porque eu não estou sendo obediente nesse momento. E existem muitos crentes hoje que não estão na casa de Deus, mas não estão sendo obedientes com a palavra de Deus, não estão com o coração puros ouvindo a palavra de Deus, estão ali, sabe,
vão ficar ali como o pessoal ficou em Canaã. Vai ficar ali 40, 50, 60. Quantas pessoas têm hoje muitos anos de igreja e não compreendem ainda a palavra de Deus, não conseguem enxergar o reino de Deus e querer entrar dentro da casa de Deus, não tem essa visão celestial. Hoje as pessoas muitas vezes vão para a casa de Deus bater o cartão ali, um clube social, e esquecem o temor e a responsabilidade que é se pregar o verdadeiro evangelho. Ô, Danilo, exatamente. Eu estou aqui pensando, né? Quando você estava falando, às vezes a gente ouve os pregadores triunfalistas, né? Usar um chavão que é muito comum, que eles dizem: quem tem promessa não morre, né? E esse povo que saiu do Egito tinha promessa. E quando a gente Exatamente. lê também Hebreus 11, a partir do versículo 38, 39 ali, a gente percebe que quem tem promessa morre sim. Porque as Com certeza. promessas de Deus, elas são condicionais. Tirando as leis inexoráveis de Deus, que são aquelas leis que elas vão cumprir de todo jeito, eu crendo ou não, eu acreditando, eu sendo obediente ou não, são inexoráveis, são leis que vão cumprir. Mas as promessas, elas estão sempre atreladas a um condicionamento. Elas são Sim. condicionais. Se ouvires a voz do Espírito Santo, né? Se abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Se for desobediente aos meus estatutos e às minhas leis, comereis o melhor dessa terra. Então, sempre a promessa é condicional. E esse povo, eles tinham promessa, mas eles morreram porque eles foram obstinados. Um povo que trouxe um relatório negativo e trouxe perplexidade para o povo, e o povo se rebelou, né? E a rebelião foi sentenciada por Deus como morte. Então, aqui observem que já começou a ficar mais claro Com que esse certeza. tipo de pecado ele pode trazer morte física e morte espiritual. Uma outra passagem que eu me lembrei também, Danilo, eu quero que você faça uma reflexão e comente, é quando Moisés feriu a rocha, lá em Números 20, né? Sim. Do 7 ao 11. Moisés já tinha ferido a rocha uma vez, que Deus falou que ele poderia ferir. Essa rocha, ela é um tipo de Cristo. Sim. Nós não podemos ferir Cristo na cruz duas vezes. Com Ele já certeza. tinha ferido a rocha. Mas a Bíblia mostra no segundo episódio que Deus mandou ele falar com a rocha. E ele foi e feriu a rocha porque o povo, né, estava pressionando ele, né? Naquele momento, isso aqui é uma coisa muito emblemática, o Danilo, porque Moisés era o mediador entre Deus e o povo. E eles estavam tão pressionando ele por causa de água, que nesse momento, o que eles fizeram? Eles pressionam Moisés, e Moisés, ele toma uma prerrogativa que era de Deus para ele, Sim. né, quando ele fere a rocha duas vezes. Então, o que nós podemos ver é que Moisés, que praticava a vontade de Deus, né, ele vai trazer repercussões que são imponderáveis nesse momento. Uma violação pública da vontade de Deus, né? Então ele através disso ele é impedido, é quando Deus fala não para ele e diz: você não vai entrar na terra prometida. Mesmo que alguns pregadores até digam que não, que isso foi uma bênção, que depois ele entrou na terra prometida depois que, quando ele aparece no Monte da Transfiguração. Entretanto, nós percebemos que foi uma punição, sim, e não uma bênção. Vamos dar uma olhada num texto, em Romanos 10, 21, Tá. para você poder comentar. Romanos capítulo 10, vou colocar aqui. O versículo 21. Quero abrir aqui para a gente. Olha como diz a palavra do Senhor. Diz assim, ó. Quanto a Israel, porém diz, todo dia estendia minhas mãos a um povo rebelde
e contradizente. Contradizente. Percebeu, Danilo? Exatamente, pastor. Aí é um ponto, existe dois pontos muito importantes. Primeiro ponto, Deus falou com ele o quê? Fale com a rocha. Ele ouviu o que Deus falou com ele, mas não exerceu aquilo que Deus orientou a ele. Isso me relata um ponto, pastor, que hoje muitos profetas que vão nas igrejas vão entregar uma profecia que possa, nós não somos sensacionalistas que não acreditamos, mas que pessoas que ali, diante da palavra de Deus, que vão falar alguma profecia, muitas vezes o senhor já conhece muitos anos de vida dentro das igrejas, e essas pessoas ali acabam exagerando na profecia, exagerando naquilo que Deus falou com ele. E é isso, as pessoas pensam que é brincadeira. As pessoas pensam que não, eu falo aqui o que eu quiser, que nada vai me acontecer. E isso é um pecado. Isso vai ter uma consequência lá na frente. Assim como foi com Moisés. As pessoas não acreditam. Elas pensam que Deus é só amor, que ele não é correção. Deus é justo. Deus Exatamente. age no momento, na situação exata. Então, se Deus te deu uma habilidade, um dom, que você faça tudo aquilo que Ele orientou a fazer. Se Ele falou para você falar com a rocha, fale com aquela rocha, não toque naquela rocha, porque não foi isso. Seja sempre obediente a Deus. E hoje, muitas pessoas, pastor, precisam ouvir essa mensagem, precisam ouvir essa live e precisam entender que muitas vezes não se toca na rocha, mas sim se fala com a rocha, que essa é a vontade de Deus. Exatamente, né, Danilo? Até porque Deus, ele já tinha falado com ele outra vez e tinha dito para ele, pode ferir a rocha, primeira vez. Na Sim, segunda vez era para tocar, porque é um tipo de Cristo essa rocha. E você percebe que mas Moisés não morreu. Ele não morreu, mas ele foi cerceado de entrar na terra prometida. Deus mandou ele consequência. olhar toda a terra, os olhos dele viu toda a terra, e aí Deus falou, agora você vai morrer, Moisés. Então perceba que Exatamente. é sério, né? Mais uma passagem Exatamente. que eu quero registrar aqui, essa passagem também é uma passagem muito emblemática, no capítulo 12 de Números, né? A Bíblia fala sobre a rebelião de quando Arão e Miriam falaram contra Moisés, por Uhum. causa de uma mulher cuxita, de Cuxi, né? Da Etiópia, que Moisés era casado. Alguns teólogos até acreditam que Era isso aqui negra? poderia, isso aqui poderia ser um ato de racismo, né? Quando Uhum. eles falaram contra essa mulher que era de Cush, que era a esposa dele. E nesse momento aconteceu algo que nos chama muita atenção, é que a Bíblia diz que Miriam ela ficou leprosa, né? E depois Moisés vai interceder por ela, ela vai se arrepender, vai ser restaurada. Entretanto, muitos dizem assim: Arão não aconteceu nada com ele. Só que Arão, Deus respeitou. Quando a gente vai estudar esse assunto, nós percebemos que Deus ele respeitou. Deus ele respeita muito. Deus não trabalha fora da lei. Deus Exatamente. considerou a veste sacerdotal dele. Por isso que ele não ficou leproso. Mas depois, quando a gente vai olhar lá na frente, lá em Números 20, do 23 até o 29, nós vamos ver que no momento em que Arão morre, que ele vai morrer, ele é despido das suas vestes sacerdotais e acontece que as vestes é transferida para Eleazar, seu filho, e ele é sepultado sem as vestes sacerdotais. Isso aqui foi um grande constrangimento para Arão diante de toda a congregação. Então, isso aqui também é algo que deve ser analisado, né, Danilo? Essa questão da rebelião de Arão e Miriam, né? Exatamente, pastor. Nós acabamos de ver dois exemplos dos personagens da Bíblia. O que que acontece? Que toda ação errada tem a sua consequência. As pessoas pensam que, não, ó, já faz 10 anos, 15 anos, não aconteceu nada. Não, vai ter, no momento certo, vai ter consequência. Arão, qual que foi? Imagina você sendo velado, despido.
diante de toda a congregação, né? E tem um texto em Provérbios que eu não lembro onde é agora, mas diz que aquele que peca, ele é exposto diante de toda a congregação. Ontem, Exatamente. na igreja, eu ainda falei sobre esse assunto, Sim. citei o caso de Saul também, que é um outro caso muito emblemático, Sim, com que certeza. Saul ele preferia sempre sacrificar ao invés de obedecer, né? Daí veio até o texto. Nós percebemos que quando Saul ele ofereceu sacrifícios, ao invés de obedecer aquilo que Samuel tinha falado, que Samuel mandou esperar, né? Lá no primeiro livro de Samuel, capítulo 15, versículos 8 e 9 ali, e Samuel, quando voltou e disse para ele: hoje Deus selaria ou chancelaria o seu ministério para sempre, mas por causa disso, o seu ministério vai ser entregue na mão de outro. E quando ele foi orar, interceder por Saul, Deus falou: até quando você vai ter dó de Saul? Eu já rejeitei ele. Isso aqui é um caso típico, Danilo, de pecado de feitiçaria, porque o pecado de rebelião, ele é como um pecado de feitiçaria, né? Exatamente. Quando a gente vê lá no primeiro livro de Samuel, capítulo 15, versículo 23, a gente percebe exatamente a palavra. Agora eu vou explicar essa questão. Por que nós estamos linkando com esse pecado de terafim, crime de terafim? Porque o pecado de rebelião, ele é correlato, ou ele é parecido justamente com o crime de terafim. Aqui tem um texto, primeiro Samuel 15, 23, eu quero ler. Vamos ler esse texto para a gente entender melhor. Capítulo 15. 1 Samuel 15, versículo 23. Diz assim, ó. Vamos compartilhar aí. Versículo 23. Porque a rebelião é como o pecado de adivinhação, ou mágica, ou feitiçaria. E a obstinação é como a iniquidade de idolatria. Portanto, rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Percebeu, Danilo? Sim. A palavra de Deus ela é muito simples, é muito nítida, muito clara. Basta nós termos a sensibilidade de ouvir e entender tudo aquilo que Deus tem para falar conosco. Esse caso de Saul, né, pastor, é essa rebelião que ele tem, e o profeta vai lá com muito zelo, dedicação, e explica para ele paciência, esperar. E aquele caso dessa geração imediatista, que não gosta de esperar nada, gosta de fazer sempre no momento que a pessoa quer, e não no momento de Deus. Até porque ele deveria ter esperado Samuel para oferecer o sacrifício. Com certeza. Mas ele não esperou, porque ele ficou com medo que o povo abandonasse ele, né? Porque ele não tinha certeza do seu chamado. Ele era um líder fraco, um líder omisso que se escondia. Você que está nos ouvindo aí, se você é um líder fraco, omisso, que se esconde no meio da bagagem, como Saul fez, o seu ministério vai por água abaixo. E o que acontece, Danilo, é que quando eu pego algo, uma prerrogativa que não é minha, e eu quero ter uma autoridade que não é minha, como aconteceu com Eva, que ela, naquele momento, Adão deixou que ela fosse o líder. O Sim. líder era ele. E tanto é que quem foi cobrado foi ele. E Paulo fala no Novo Testamento, Adão não foi enganado. Por quê? Porque o líder era ele. Toda vez que nós invertemos os valores e deixamos o liderado pegar prerrogativas que é do líder, né? E executar tarefas que não é para ele executar, nós podemos incorrer nisso daqui, ó. As pessoas estão perguntando, Danilo, o que é terafim, né? Então, terafins, segundo Gênesis 31, do 19 ao 30, e 1 Samuel 19, 13, eram ídolos que as pessoas achavam que eles tinham o poder de guardar as casas, de guardar os tesouros da pessoa, então eles colocavam lá. Tem uma passagem, né, que até esses ídolos são roubados, na casa de Jacó lá, né? Então, todas as vezes que eu cometo, que eu forço a mão, por exemplo, forçar a mão de uma autoridade
para ele fazer o que eu quero e não o que deve ser feito, é como um pecado de presunção, de rebelião, né, de crime de terafim. Porque eu até estava dando uma olhada em outras Bíblias, em outras traduções, Sim, né, para mim ver isso daí. E aqui tem algumas traduções que eu quero mostrar aqui, ó. Por exemplo, a Bíblia de Jerusalém, que é uma Bíblia de tradução católica, mas que é muito boa, diz assim, ó, pecado de adivinhação, né, é um crime dos terafins. Na tradução que eu li, 1 Samuel 15, 23, né? Na Bíblia sim. hebraica, diz assim, ó, pois a rebeldia é igual ao pecado de adivinhação, e avançar presunçosamente é igual ao uso de poder mágico e terafins. Bíblia hebraica. A Bíblia do Círculo do Livro, que também é uma boa tradução, pois a rebeldia é um pecado de magia e obstinação, é impiedade, idolatria com terafins. Então, essas traduções, tem também a Bíblia, tem uma outra Bíblia aqui que é boa a tradução dela também, ó, que é a Bíblia do Pontifício Instituto Bíblico de Roma. Diz assim, ó, pecado de superstição e forçar a mão, a desobediência e forçar a mão é malícia de idolatria. Então, o que significa? Que esse tipo de pecado, ele gera morte. Pode ser física ou pode ser espiritual, porque ele é parecido, ele é semelhante ao pecado de feitiçaria, de idolatria, com esses ídolos chamados terafins. Daí está a nossa... tá aí, porque nós Tema. estamos linkando a crise de autoridade com aquele texto de 1 João 5, que Sim. é crime de terafim, Danilo. Exatamente, né, pastor? E como o senhor já disse, e uma coisa que as pessoas que estão nos assistindo têm que gravar muito bem na cabeça, que uma coisa é você ser morto fisicamente. Uma pessoa que está em Cristo pode ser morta fisicamente, e se for da vontade do Pai, ela vai ser salva, ela assim vai ir para o seio de Abraão, e assim vai fazer todo o processo que nós conhecemos. Agora, uma pessoa que está viva fisicamente, mas tem uma morte espiritual, você que está assistindo, isso é muito grave, porque quem tem uma morte espiritual, não resta mais nada, a não ser um inferno quando foi inaugurado por Cristo Jesus. Então, você deve entender e compreender que se você está fraco na fé, se você está debilitado, não deixa se esfriar, não seja um crente morno, não seja rebelde, mas sim tenha esperança e a convicção no Cristo que você serve. Exatamente. Danilo, eu quero dar aqui um último tópico e uma última passagem que eu lembrei aqui, que é, por exemplo, a fraqueza, né? Que a Bíblia mostra um tipo de fraqueza, uma doença e depois a morte. Por exemplo, no capítulo 11 de 1 Coríntios, que é quando Paulo trata da instrução sobre a ceia, a partir Sim, do versículo 17, né? Nós usamos do 23 ao do 23 34. a 34. Mas no versículo 30, ele vai mencionar duas classes de pessoas que faziam parte da igreja de Corinto. Porque a igreja de Corinto era uma igreja muito problemática, embora ela tinha os dons espirituais. Nós percebemos que lá tinha no mínimo três grupos. Tinha o grupo de Paulo, o grupo de Apolo, quatro grupos, né? O grupo de Cefas, que é Pedro. Na verdade, essa palavra aí Cefas é Kefas, né? É. Shimon Kefas, do hebraico. E depois, nós ainda tinha o grupo de Cristo ainda, que é o pior deles, pelo que a gente percebe. Olha Aham. que coisa interessante. E no versículo 30 do capítulo 11, ele vai falar de duas classes de pessoas fracos e doentes. Ou uma tradução fala que dorme, né? Agora, quem são essas pessoas que estavam mortos? Primeiro que eles faziam, Paulo vai instruir sobre a ceia, porque eles faziam uma confusão danada, né? Fazendo uma refeição, e cada um levava sua própria ceia, aqueles que eram mais ricos, mais abastados, levavam sua própria ceia, bastante comida, bebia muito, se embriagava e deixava os mais pobres sem comer. E aí Paulo vai dizer assim: vocês não têm casa para comer ou desprezais a casa do Senhor? Quem tem fome come em casa. Porque eles pensavam, Danilo, que
eles não discerniam o corpo do Senhor, porque eles pensavam que aquele pão que Jesus tomou na mão e disse, isto é o meu corpo, que é partido por vós, que aquele pão era o corpo, mas o corpo era a igreja. É isso que Paulo está explicando em 1 Coríntios 11, quando ele fala discernir o corpo do Senhor. Porque o pão era só um símbolo, mas, na verdade, o corpo de Cristo somos nós, a igreja. E eles supervalorizavam os elementos da ceia, que era o pão e o suco de uva, ou vinho, e eles em detrimento ao verdadeiro corpo, que é as pessoas que eles deixavam sem comer. E quando nós observamos a palavra fracos e doentes e muitos que dormem, né, nós percebemos que essas punições que são mencionadas no texto aí, elas, é claro que parece que é algo paulatino, foi acontecendo aos poucos, né? A pessoa ia ficando fraca, doente, espiritualmente, depois ela morria. Pode acontecer que seja também alguma morte que aconteceu física, não dá para se descartar isso, mas me parece mesmo que o texto está tratando de pessoas que eram cínicas, desrespeitosas e irreverentes no momento do ato da ceia. E isso acabou levando essas pessoas à morte espiritual, né? E percebemos que eles foram ficando doentes, desnutridos, até que morreram espiritualmente, Danilo. E esse é um ponto fundamental, né? Porque o que acontece? Quantas pessoas, pastor, quantos cristãos que dão valor hoje à ceia? Quantas pessoas que faltam hoje ao culto da ceia? E quantas pessoas nesses 35 anos que o senhor já está aí no cristianismo, quantas pessoas, quantas histórias o senhor conhece de pessoas que foram curadas no ato da ceia ou pessoas que passaram mal e que caíram ali no ato da ceia? Então, são Exatamente. histórias, são relatos verídicos, relatos reais, que não é brincadeira, não é simplesmente pegar o pão e comer, não, existe tudo ali, uma representação, ali nós estamos relembrando tudo que Cristo morreu na cruz por nós, inocente, por todos os nossos pecados, mas as pessoas hoje, muitos nem dão o valor que Cristo merece. Inclusive eu sou de um tempo, Danilo, que a ceia faz o senhor Claudinei, pode o senhor irmã Andréia, irmã Eliene, irmã Roberta, todos que estão aí sintonizados. Na verdade, eu sou de um tempo que as pessoas não marcavam festa, não marcavam viagens, não marcavam compromisso no dia da ceia. A ceia era um culto especial para as pessoas. Dia de relembrar a morte, a ressurreição, a ascensão de Jesus e também renovar a certeza de que ele vai voltar, né? Mas hoje as Sim. pessoas banalizaram a ceia, não dão mais valor. Parece que é só comer um pedacinho de pão e beber um golinho de suco de uva. Alguns vão lá por um encontro social, não dão valor devido na ceia. A ceia do Senhor é muito importante para a igreja. É o sinal da aliança, da nova aliança. Quando ele pega o cálice, ele diz: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazer isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Então é muito importante a ceia. E as pessoas, como a igreja de Corinto estava banalizando, nós estamos vendo as pessoas banalizando mais ainda hoje, pessoas irreverentes. Eu já presenciei, Danilo, não aqui na nossa igreja aqui, mas pessoas que eu passei, igrejas que eu passei, e as pessoas pegavam o pão e o cálice rindo, tomando ceia rindo, como se fosse uma brincadeira, né? Pessoas que... Eu fui pastor numa igreja que tinha uma irmã lá que quando ela ia tomar a ceia, ela dava um pedacinho do pão para a criança e ainda dava um golinho do vinho. Aí eu falei no púlpito para não fazer isso, tome cuidado. Aí sabe o que ela fazia? Quando passava, ela pegava o cálice, ela colocava o dedo dentro do cálice e colocava na língua da criança. Quer dizer, ela não entendeu nada que eu estava explicando. Eu pedi para não fazer e ela estava fazendo a mesma coisa, banalizando a ceia do Senhor. Então, depois quando a pessoa tem alguns problemas, né? E antigamente os irmãos acreditavam que na hora da ceia eles poderiam ser curados de enfermidades. E eu presenciei pessoas sendo curadas ao participar da ceia. Exatamente, pastor, para você ver um ato tão importante que é o culto de ceia e como está nos dias atuais. A gente é de perder assim os cabelos da cabeça.
eu fico pensando aqui, ó, eu queria só ler um texto aqui. Por quê, ô pastor? Porque nós devemos o quê? Buscar a santidade. Não é isso que nós devemos fazer? Sim, Buscar nos edificar, ser santo, cada dia, é um processo. Ninguém é perfeito, todos nós temos nossos pecados, nossas falhas, todos nós erramos, mas nós devemos buscar, progredir avante no caminho do Senhor. E a palavra de Deus diz assim, em 1 Samuel, capítulo 2, diz assim: Ó Senhor, tudo maiúsculo, Senhor. Ó Senhor, quem é como tu entre os deuses? Quem é como tu, glorificado em santidade, admirável em louvores, realizando maravilhas? Êxodo 15:11. Não há santo como o Senhor, porque não há outro fora de ti, a rocha nenhuma há como nosso Deus. Então, como para você, santo, 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 3 vezes, né? Que os querubins é, falavam, proclamam. 3 vezes, proclamavam, proclamam. né? 3 vezes. Então, nós devemos buscar a nossa santidade, santo igual Cristo, igual o Senhor, nosso Deus. E as pessoas estão não entendem o que é buscar a santidade, a edificação, buscar ali, sabe, a todo momento, a todo suor, todo clamor, sabe? Deus, me purifica, me santifica. Hoje é o culto de ceia, eu quero estar na sua presença. Amém. Danilo, uma coisa que eu fiquei pensando também, até ontem eu falei na igreja sobre o Salmo 50, e o Salmo 50 tem revelações profundas. E uma das coisas que Deus está reprimindo, depois que ele apresenta o julgamento final que vai ter, do verso 1 ao 6, a partir do 7, ele começa a falar sobre o povo de Israel que preferia teimar em oferecer sacrifícios ao invés de obedecer, como no caso de Saul, né? Sim, E olha o que ele fala no verso 8, eu vou compartilhar a partir do verso 8. Ele diz assim, ó, Salmo 50, a partir do verso 8. Quero compartilhar aqui para a gente ler. Já caminhando para o fim dessa live aqui, que nós vamos ter que voltar a falar mais uma aula ainda, Danilo, para concluir esse sim, assunto. Olha o verso 8. Não te repreendo pelos teus sacrifícios, pois os teus holocaustos estão de contínuo perante mim. O que Deus está dizendo? Ó, eu nem vou falar nada do sacrifício que vocês fazem, porque vocês já são acostumados a oferecer sacrifício ao invés de obedecer. Está perante mim sempre, né? Eles faziam esse ato sim, contínuo. Todo contínuo. dia no tabernáculo, às 9 da manhã e às 15 da tarde. Todos os dias. Olha o verso 9. Da tua casa não aceitarei novilho nem bodes dos teus currais. Porque meu é todo o animal da selva, e o gado sobre milhares de outeiros. Conheço todas as aves dos montes, e tudo o que se move no campo é meu. Se eu tivesse fome, não te diria, pois o mundo, pois é meu é o mundo e a sua plenitude. Comerei eu carne de touros ou beberei sangue de bodes? Oferece a Deus por sacrifício ações de graças e paga ao Altíssimo os teus votos. Olha o que Deus está dizendo, Danilo, que ele é dono de tudo, que ele não precisava de nada daqueles sacrifícios que eles ofereciam, de nada que eles ofereciam, porque ele é dono de todos os animais, de todas as aves. Deus está dizendo aqui, ele quer obediência, que é exatamente o que Saul não fazia. E a igreja de Corinto preferia, todas as vezes, oferecer um sacrifício ao invés de obedecer, e incorriam nesse crime de terafim, que é um crime parecido com o crime de feitiçaria, de idolatria. Exatamente, pastor. E eu fico assim pensando, né? Como que era antigamente, né? Eu já até falei isso pro senhor, como que as pessoas ouviam Deus antigamente, Deus falava no ouvido, falava com Moisés, ali o profeta Samuel, na época de Saul, ali na igreja de Corinto, quantas pessoas estavam ali, que estiveram ali com Cristo, entendeu? E mesmo assim, com toda essa presença maravilhosa divina, as pessoas não conseguiam ser obedientes a Deus. Aí eu fico pensando, imagina nos dias atuais, porque nos dias atuais, muitas igrejas estão cheia, aglomerada de pessoas, mas está faltando Cristo.
Muitas igrejas estão ali no oba-oba, nas coisas carnais, só quer profecia, só quer isso, só quer aquilo, só quer dinheiro e esquece de Cristo. Então, se naquela presença, no Antigo Testamento, ali na igreja de Corinto também, tudo isso, com todos aqueles profetas, com todas aquelas pessoas que conviveram ali, as pessoas não conseguiram obedecer, misericórdia da nossa geração, pastor. Exatamente. Coloca esse comentário da Andréia aí, fazendo favor. Olha o que a Andréia está dizendo. Não somente os cultos de ceias, mas também todos os cultos, todos os trabalhos da igreja, a não ser que seja por motivo justo. Exatamente. Então, o que a gente está vendo hoje é uma banalização, como você falou, grandes catedrais, né, cheias, mas procurando, mais vazias de Deus, apenas agradar. É interessante que se você colocar um grande evento, as pessoas vão, né, mas as pessoas não querem ter reverência, as pessoas levam as coisas de qualquer maneira, como se estivessem trabalhando com coisas seculares, né? E até a coisa secular, se você fizer de qualquer jeito, o patrão não vai gostar. Imagine o Exatamente. que nós fazemos para Deus. E eles pensavam que eles ofereciam aquele sacrifício lá e que isso já era de bom tamanho. Deus está dizendo assim, ó, eu nem vou falar nada sobre o sacrifício que vocês colocam diante de mim todos os dias. Eu não bebo sangue de bodes, eu não como carne, eu não tenho fome, e ainda que eu tivesse, eu não falaria para vocês. O que eu quero é obediência, porque todos os animais já são meus. Perfeito, né, pastor? Cristo é perfeito. Inclusive, Danilo, ontem eu até falei na igreja, já para a gente caminhar para o fim já, que a gente vai ter que voltar numa outra aula mesmo, eu perguntei por que nós, se Deus ele é dono de tudo, se ele é dono do ouro, da prata, das pedras preciosas, por que é necessário a gente levar oferta na igreja? E então, eu expliquei, Jesus disse assim, ó, aonde estiver o teu tesouro, ali estará o teu coração, Sim, ok? Então, quando eu levo, o que Deus quer não é dinheiro, porque é tudo dele. Quando eu levo uma oferta a Deus, a palavra corban do Antigo Testamento, hebraico, quer dizer aproximar-se, nesse momento eu estou levando o meu coração, porque se o dinheiro está no coração do ser humano. E quando eu entrego aquela oferta, aquele dízimo, Deus purifica o meu coração, ele separa aquele dinheiro e devolve para mim, porque ele não precisa de dinheiro. Aquilo volta para mim de alguma maneira. Pode fazer o teste, mas o coração fica para ele, porque ele quer o coração. Ele quer que nós obedeçamos a ele ao invés de sacrificar. David. com certeza, pastor. Essa fidelidade que nós devemos ter com Deus, quem me conhece, quem conhece a minha história, sabe que isso daí eu sou um testemunha viva, né? Como que era a minha vida desregada antes e como está sendo minha vida atual. Então, as pessoas precisam conhecer o Evangelho, precisam se debruçar diante das Escrituras e entender o que é verdadeiramente que Deus fala em nossos corações. A fidelidade, Deus não precisa, como o senhor falou, de dinheiro, de ouro, de prata, ele é dono de tudo isso, mas ele precisa que o seu, o meu, o nosso coração seja fiel à palavra dele, que nós vamos para a casa de Deus, que nós cultuamos o culto ali de coração limpo, de coração puro, temente a Cristo. Amém. A paz do Senhor e aos irmãos da Assembleia de Deus, Cormã, São Joaquim da Amém. Barra, lá que tem o meu amigo pastor Fábio como pastor presidente. Se correr tudo bem, Jesus não voltar, né? Sexta-feira, às 20 horas, nós temos a live lá sobre a oitava aula de escatologia bíblica. Vamos falar Glória a sobre o Deus. milênio. Então, vou concluir aqui, Danilo, o Pode seguinte. concluir, pastor. Quando, então, que nós ferimos a autoridade de Deus? Primeiro, quando a nossa murmuração é no sentido de rejeitar a autoridade de Deus, né? Quando Sim. nós rejeitamos, como aconteceu lá com o povo, com Os aqueles, hebreus, os hebreus, no momento em que eles rejeitaram a autoridade de Moisés, sim, né? E assim por diante. Quando também nós trocamos os papéis e chamamos para nós a autoridade que só cabe a Deus, como Moisés feriu a sim, rocha, né? verdade. Quando também nós não entendemos o que seria a diferença entre o bom e o certo que Saul fez lá.
O ato que ele fez de oferecer o sacrifício foi um ato bom, mas foi certo? Não foi certo, porque não era para ele fazer. E também quando nós nos tornamos pessoas cínicas, né? Desrespeitosas, irreverentes, quando nós profanamos aquilo que é sagrado, como aconteceu na ceia lá em Corinto. Então, aqui Sim. são 4 pontos que eu elenquei aqui, né? Para a gente poder entender. Irmão Marcos, também lá de São Joaquim da Barra, Deus abençoe. Eu acredito que por hoje, Danilo, já está, a não ser que os irmãos tenham mais algum comentário, Pergunta. alguma pergunta, eu peço que você faça suas considerações finais por hoje. Não, é isso mesmo, pastor, que nós passamos aqui e eu só confirmando isso que o senhor falou, né? Que nem falou de um ponto assim, o que Saul fez, era bom, o holocausto era bom, mas quantas pessoas boas estão no inferno hoje, pastor? Quantas pessoas espíritas ou de outras determinadas situações que fazem muito bem para outras pessoas, que dão muito, que estão anos-luz na nossa frente, que dão cesta básica, que ajudam a comunidade, ajudam várias circunstâncias, todas as pessoas, mas essas pessoas realmente acreditam em Deus? Essas pessoas acreditam que Jesus é filho de Deus, que ele veio em carne aqui, que teve uma. Porque existe antes no ano e depois de Cristo. Então, de boas pessoas, de bons atos, tem em todos os lugares, mas devemos ter consciência se o bom está caminhado com a obediência e o temor de Deus. Eu gostaria de Exatamente. agradecer a todos. Capaz do Amém, Senhor. Danilo. Eu que tenho que agradecer. Inclusive, Danilo, só para fechar, tem pessoas que têm boas intenções na igreja, querem fazer as coisas, só que alguns querem fazer assim, desvinculada da autoridade de Deus. Eu quero fazer assim trabalhos paralelos, né? Eu vou fazer esse trabalho aqui, mas eu não vou consultar ninguém, né? Totalmente desvinculado da autoridade do ministério, da autoridade pastoral ou da autoridade do grupo que ele pertence ali. Então, Deus, ele trabalha com princípios e Deus não muda a agenda dele. Deus não quebra os seus princípios. É necessário que eu faça aquilo que é bom, mas que eu também faça dentro de um princípio de obediência. Amém? Amém, pastor. Glória a Deus. Graças a Deus. Então, nós vamos colocando uma vírgula aqui nesse assunto hoje, né? E a semana que vem, se o Senhor permitir, na quarta-feira, a gente vai falar sobre a autoridade delegada, autoridade e autorizados, né? E a síndrome de Lúcifer, para a gente fechar o assunto, ok? Glória a Deus. Acho que você ore aí, Danilo. Amém. Agradeço a oportunidade, os irmãos que ainda puderem compartilhar essa live ou inscrever no nosso canal no YouTube, ADM Apologético lá, e acessar o nosso site também, que está na descrição. Então, vamos orar em nome do Senhor Jesus. Oramos. Soberano Deus, eterno Pai, meu Deus, te agradecemos, Senhor Jesus Cristo, por essa live, por mais essa oportunidade ímpar de estar falando aqui da sua palavra, meu Pai. Que o Senhor possa entrar nesses lares, nesses celulares, nesses computadores, nas televisões, assim como for a vontade sua, propagar esse evangelho, Senhor. Que as pessoas possam abrir os corações e ouvir a mensagem, meu Deus. E o mais importante, não só ouvir, mas executar tudo aquilo que foi assim ensinado, orientado. Que nós possamos, meu Deus, assim, fazer sempre obedecer ao Senhor, entender a sua palavra e sempre ser orientado por tu em nossas vidas e não por nossas vontades particulares. Senhor nosso Deus, cuida de nós, nos livra de todo mal e assim nos abençoe. Em nome do Senhor Jesus, eu te agradeço. Amém. Amém. Deus abençoe. Vamos ficando por aqui. Deus abençoe, Danilo. Um abraço. Até a Amém. Deus próxima, se o abençoe, Senhor pastor. permitir. Fiquem na paz do Senhor e, se Ele permitir, logo nós estaremos juntos de novo. Tchau, tchau. Tchau. Amém.